E aí, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula 5. Essa aula 5 ela é uma continuação da nossa aula passada, onde nós destacamos alguns dispositivos legais. E eu trouxe um caso concreto que chegou aqui no escritório de vazamento de dados. Lógico que eu não vou trazer a carta na manga, né? Porque esse vídeo está aberto. Eu não vou trazer a carta na manga. Não vou apresentar para vocês a petição inicial, tanto do Juizado Especial Cível quanto da Vara Cível. Vocês que são meus alunos, que estão no grupo, vão receber esse material pelo grupo da turma, tá? Na comunidade eu não vou passar o material completo com as petições iniciais, tá certo? E não vai ter a cartada na manga aqui. Para eu debater o caso concreto com vocês, eu expliquei sobre a ANPD, tá? Que é uma autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável por zelar pela proteção de dados pessoais e por regulamentar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD no Brasil. A fiscalização da ANPD promoverá, junto aos titulares de dados e aos agentes de tratamento, o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, de forma a disseminar boas práticas, nos termos da LGPD. Eu cito para vocês o artigo 5º, que fala sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a nossa ANPD, tá? Essa previsão, ela também está sobre a ANPD em outros artigos da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 52 é o seguinte: os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas, aplicáveis pela Autoridade Nacional, que é a nossa ANPD. Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total de 50 milhões de reais por infração. Ou seja, essa empresa que deixa vazar dados, causa prejuízo a terceiro, ela pode ser multada em 2% do seu faturamento. Tá? E o limite dessa multa é de 50 milhões de reais. O produto da arrecadação dessas multas, eu encurtei esse artigo 52 porque ele é muito extenso, e eu fui no parágrafo mais importante, no inciso mais importante, para poder alimentar o nosso debate. Porque eu tenho um caso concreto, e esse caso concreto, eu avisei para uma aluna hoje mais cedo que me perguntou pelo WhatsApp sobre se eu ditei alguma coisa na sala de aula. Eu só ditei apenas algumas perguntas que eu vou transformar essas perguntas em um diálogo aqui nesse vídeo. Tá certo? Então, o produto da arrecadação das multas aplicadas pela nossa autoridade, que é a ANPD, inscritas na dívida ativa ou não, será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, tá? Conforme previsão legal. Então, existem duas leis previstas que prevêem a aplicação, a destinação dessa multa para esse Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. E aí vem a questão de como é composta a ANPD. Eu falei na sala de aula da importância. Não me lembro se eu falei na primeira turma, mas na segunda turma eu debati com os alunos, uma turma menor, tá? Uma turma que foi fracionada. Eu falei com os alunos da importância, né? Quem tiver interesse em atuar no direito digital pode se especializar nisso, procurar saber melhor sobre o trânsito processual administrativo dentro da ANPD, porque lá existe corregedoria, porque lá existe ouvidoria. Então, as empresas que sofrem sanções, os processos administrativos tramitam dentro da ANPD. Então, quantidade de advogados que atuam nesse mercado, acredito que sejam poucos. É um mercado bom, um mercado promissor. Então, não temos tempo, infelizmente, porque nossas aulas duram em torno de 1 hora e 15 minutos, 1 hora, levando tempo de entrar em sala, começar, ligar o data show, e o pessoal sai mais cedo, hora da merenda, aquela coisa toda. Eu acho que 1 hora ou 55 minutos de aula é muito pouco para o conteúdo que a gente tem e da importância que essa matéria tem, de relevância que ela tem na nossa carreira, né? Então, eu acho que vale muito a pena vocês que querem atuar nessa área se informar melhor sobre
trâmites processuais dentro da NPD. Então, sabemos que a NPD ela é composta por Conselho Diretor, Conselho Nacional de Proteção de Dados, Corregedoria, Ouvidoria e Procuradoria. Unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação disposta nessa lei. O Conselho Diretor da NPD será composto por 5 diretores, incluindo o diretor-presidente. Tá? E a que compete a NPD? Zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos dessa lei, zelar pela observância do segredo comercial e industrial, observando a proteção de dados pessoais e sigilos das informações, elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados e comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. E aí eu trago o nosso caso concreto, tá? Para poder debater o nosso caso concreto, de antemão, o que eu havia perguntado na sala de aula era: se há violação da LGPD, qual artigo? Existe vazamento de dados? Sim ou não? Por que não? Tá? O cenário que eu vou trazer para vocês aqui no canal do YouTube, que vai circular esse vídeo pela nossa comunidade, é o seguinte, tá? Uma pessoa procurou o escritório informando que possui um aplicativo de uma instituição, de uma empresa, e essa empresa ela tem aplicativos e plataforma para pagamentos em cartão de crédito. Não é um banco, não é uma instituição bancária. É uma instituição financeira que não banco. Então, essa pessoa nunca usou. Ela baixou o aplicativo, ela nunca usou. E aí, de repente, em 2021 e 2022, ela começou a receber muitas cobranças. E até chegar um momento de receber uma notificação do Serasa, dizendo que o nome dela havia sido inscrito no Serasa por inadimplência, né, com relação à falta de pagamento dos valores que ela havia transferido da conta. E ela desconhece. Então, se houve transferência de valores financeiros do seu aplicativo, dessa instituição, houve vazamento de dados porque ela não movimentou, ela não colocou o dedo, ela não fez transferência nenhuma. Então, o que se discute nesse processo de juizado especial civil é isso. Minha cliente não operou no aplicativo, não transferiu o valor para ninguém. Isso é o que se discute. Então, houve vazamento de dados. Alguém entrou, com base nos dados que ela tem no aplicativo, realizou transferências. O curioso é que o limite dela é de R$ 1.500, mas ela está com uma dívida de 20 mil. Isso foi feito na petição inicial. Na contestação, a empresa alegou que tratava-se de uma conexão, porque eles já haviam entrado com uma ação na vara civil. Nós entramos com a petição inicial em juizado em maio de 2022. Essa outra empresa entrou na vara civil em julho de 2022. E na contestação, eles trouxeram uma lista de transferências bancárias, onde o processo tramita em segredo de justiça, tá, na vara civil, e eu preservei a identidade das partes na aula. Então, para preservar mais ainda, porque esse vídeo está aberto, eu não vou divulgar a cópia da petição inicial aqui, nem a tabela, apesar de estar sombreada, e os alunos vão receber no grupo, né, mas não vai conseguir identificar dados de ninguém. Essa tabela tem mais de 7 ou 8 pessoas que receberam dinheiro dessa conta. Provavelmente, alguém entrou no aplicativo dela, operou financeiramente ali e transferiu valores pequenos para determinadas pessoas, que totalizou 20 mil reais. Com juros e correção monetária, nessa ação de cobrança, ela está sendo cobrada em 29 mil reais na vara civil. Não temos como provar nesse momento quem fez isso, tá? E eu levantei essa questão na sala de aula. Se houve vazamento de dados, qual o dispositivo legal? Como nós devemos operacionalizar isso? Quem devemos buscar? Tá? Quais os argumentos necessários que podemos colocar numa ação? Podemos fundamentar à luz da Lei Geral de Proteção de Dados? Então, foram as questões que eu coloquei em sala de aula. E aí eu coloco aqui embaixo o artigo 2º. A Lei Geral de Proteção de Dados disciplina pela proteção de dados pessoais e tem como fundamento respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, comunicação, de opinião, a inviolabilidade
da intimidade, da honra, da imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico, né, e a inovação, livre iniciativa, livre concorrência, a defesa do consumidor e direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, o exercício da cidadania, das pessoas naturais. Nesse nosso caso, nós tivemos uma violação, sim, de fato, tá? Nós tivemos violação de informação, nós tivemos violação de privacidade, nós tivemos violação do consumidor, porque a relação entre ela e a instituição é uma relação de consumo. Na petição inicial do Juizado Especial Cível, nós mencionamos a inversão do ônus da prova, porque nós alegamos desconhecer o fato. Então, se nós alegamos desconhecer o fato, não temos prova concreta de que ela praticou esse fato, né? O ato, na verdade. Nós desconhecemos o fato, mas que ela não praticou o ato. Então, o juiz reconheceu o pedido da contestação e aplicou a conexão, ou seja, julgou extinto o processo que nós movemos contra essa instituição e o processo que essa instituição moveu contra a nossa cliente está ativo na vara civil, tá? O processo de juizado especial civil está sendo discutido nesse momento, porque nós apresentamos embargos de declaração para o juiz esclarecer o motivo pelo qual considerou a conexão uma causa de extinção do nosso processo sem resolução do mérito. Então, isso está sendo discutido em sede de recurso. Já apresentamos esse recurso na sexta-feira. Pronto, com base nisso, normal e natural do advogado, né, no meu caso, apresentar essa peça recursal no processo que está ativo de vara civil e requerer a suspensão até o julgamento final do primeiro processo, que é o processo de juizado especial cível. Isso aí é fato, isso vai acontecer. Por quê? Dentro dessa apresentação de recurso para o processo que está ativo, que é o processo da vara civil, vou ter que fundamentar justamente as violações que aconteceram na conta da minha cliente. Eu vou citar o artigo 2º, eu vou citar o artigo 4º, porque nós não estamos tratando aqui de casos exclusivos de jornalismo, artístico, situação acadêmica. Nós não estamos citando os dados dela, que são sensíveis, os dados bancários, não estão sendo expostos para algum tipo de trabalho acadêmico. Eu também não posso fazer isso, porque são dados completamente muito sensíveis, eu não posso passar. Então, não é causa de exceção. Eu tenho aqui uma violação do direito da minha cliente. Então, esse artigo 4º, ele prevê sobre não se aplica o tratamento de dados pessoais, no inciso 1, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. No nosso caso, são fins econômicos. Então, ele não vai ser, ele tem que ser preservado, tá? Então, eu vou citar uma explanação sobre o artigo 2º, uma explanação sobre o artigo 4º, para poder tentar suspender aquele trâmite processual de vara civil. Então, pessoal, o caso é esse, tá? Eu trouxe para vocês pensarem, né? Eu dei uma cartada na manga na sala de aula, apresentei para vocês certas possibilidades. Ao longo do processo, o cenário pode mudar, porque vai depender de apresentação de provas, tá certo? O caso não chega a ser dotado de tanta complexidade, caso o juizado especial cível reconheça a ação ajuizada pela nossa cliente, né, por nós, pelos advogados, se reconheça também, não tem questionamento de perícia, porque cabe o direito da inversão do ônus da prova. Se a empresa apresenta uma lista de pessoas que receberam dinheiro da conta da nossa cliente, tem que apresentar o vínculo que essas pessoas têm com a nossa cliente, que na realidade não tem vínculo, então dispensa-se demais provas, então não há de se falar em caso complexo. Poderia haver até uma complexidade caso a própria empresa requeresse uma produção de prova pericial que não requereu, nem na vara civil e nem no juizado especial civil. Então, se a própria empresa não discute questão de prova pericial de dados, não há de se falar em complexidade da causa, tá certo? Então, o que eu queria demonstrar para vocês aqui, nesse caso concreto existe violação de dados? Sim, tá certo?
apresentei os artigos que eu posso debater no processo judicial. Pode-se requerer expedição de ofício à ANPD, sim, para que mande um agente nessa empresa para verificar dados, tá, internos, para saber se realmente está vazando dados, não só nossa cliente quanto de outras. Podemos expedir ofício para a Delegacia de Polícia especializada em crime na internet, sim, para investigar o furto de dados ou fraude que aconteceu dentro da plataforma. Isso é um caminho. E o caminho também é a ação judicial. Então, quando houver vazamento de dados, né, o recomendado é expedição de ofício para a ANPD, comunicação do crime para a Delegacia Especializada em Crime na Internet e ajuizamento de ação. Esse é que é o ponto. É isso que nós temos que raciocinar em cima disso, tá? Pode haver uma mudança de curso dentro desse processo? Pode. Pode haver alguma informação de fato novo que possa mudar a tese de defesa? Pode. Pode não haver vazamento de dados? Depois que o processo estiver em andamento e for comprovado que não houve vazamento de dados? Também pode. Tudo vai depender. Quando estudamos processo civil, né, principalmente na parte inicial, sobre conexão, continência, depois que entra em litispendência, né, nós direcionamos nós movimentamos a máquina judiciária através do nosso princípio da jurisdição, né, movimentamos, né, o Poder Judiciário começa a atuar, indicamos na petição inicial a competência daquele juízo que tem que julgar, mas ao longo do processo essa competência pode mudar também, pode alterar, como alterou aqui. Tá? Diante de determinados fatos apresentados durante o processo do juizado especial cível, o juiz entendeu que houve conexão e julgou o primeiro processo extinto, que nós estamos debatendo agora em sede de recurso, tá certo? Então, essa apresentação que eu fiz para vocês é justamente para poder trazer para vocês, assim, vazamento de dados, comunicar a NPD, vazamento de dados, expedição de ofício à NPD se tiver processo em andamento, vazamento de dados, comunicar a Delegacia de Polícia Especializada, vazamento de dados, ajuizamento de ação, relato de fatos, apresentação de provas e menção dos artigos que foram violados da Lei Geral de Proteção de Dados. Fechou? É isso. A galerinha da primeira turma atingiu o objetivo e o pessoal também da segunda turma atingiu o objetivo. Apesar de ser uma turma menor, nós debatemos mais direto, porque o nosso tempo ficou mais curto em razão de ser o último tempo, que é até 9h40, mas a gente conseguiu debater mais. Tá? Trago esse material para vocês. Vocês receberão a petição inicial com a preservação dos dados da nossa cliente no grupo. A comunidade só recebe o vídeo, tá certo? Estou à disposição de vocês. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Hoje eu já gravei 2 aulas. Vou subir 3 materiais, subi um hoje de manhã, vou subir mais 2 agora à tarde. E espero que vocês acompanhem por lá, que vai ser de grande valia para todos vocês, inclusive com relação à prova da nossa N1, tá certo? Então, um abraço, obrigado pela atenção e até a próxima.